Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Salve, salve, rapaziada, firmeza. No videozinho de hoje eu vou trazer para vocês o lado esquerdo da Nosferatu Dungeons. Para quem não tá ligado, é o novo respawn que a CIP implementou nesse último Summer Update pra gente. Um respawnzinho super bacana, desafiador pra cacete também. É voltado um pouquinho mais pra experiência. Já teve buff 2 vezes, então, pelo menos até o momento, é um respawn aí que veio pra ser meta. Pra caçar aqui eu recomendo um Knight a partir do level 1000+, pra ter um mínimo de conforto possível. Ainda assim, nessa faixa de level, vai ser um respawn bastante desafiador. As criaturas, elas batem muito bem, principalmente o Orclops e o do Orc, tá? Nos vídeos anteriores eu já trouxe do lado direito, então no lado direito é mais presente a densidade de Orclops e principalmente do Orc. Aqui já é um pouquinho mais safe em relação a isso, mas ainda assim eles são bem presentes. Algumas informações sobre o respawn, que nem eu mencionei, no quesito XP, é um dos respawns aí que veio para ser meta nessa faixa de level. Então aqui com certeza, junto com Cobra Bastion, Bultar, talvez Dragonzinho, fica bem semelhante aí a XP, por ser um respawn meta. Por esse motivo aqui eu dou nota 5 no quesito experiência. No quesito Profit, não é o melhor local, mas é um resp sim que dá uma boa bufunfa, tá? A grana eu coloco ali como algo mediano, mas ainda assim é uma grana super válida para essa faixa de level, demorou? Algumas informações sobre o meu char na data de gravação é que ele estava por volta aí do level 1189, atualmente ele está com skill 130 já somado seus pontos de lealdade. Importante salientar também que eu não tinha nenhum tipo de soul core nessa hunt, então se eu tivesse, ia potencializar ainda mais os resultados. As criaturas do resto não estavam nascendo mais rápido, não tinha nenhum evento rolando e também não tinha nenhum tipo de criatura boostada nesse dia, tá? Agora falando sobre os mobs que nós vamos enfrentar, é o Nosferatu Heartless, o Orclops Bloodbreaker, o Dwarf Shadow Stalker, o Gloom Maw e o Varg, tá? Aqui a quantidade de criaturas, elas são bem parelhas, então ao final de uma hora você vai matar cerca de 200 e uns quebrados aí de cada bicho. Então, se o seu intuito é só fazer o bestiário desse local, eu recomendaria aí você caçar no lado esquerdo para fechar todos de uma forma mais unânime possível. Sobre as armas, os melhores elementos aqui é terra, seguido de gelo, então EK de Club vai ser um pouquinho sobressalente em cima dos EKs de Sword e de Axe, visto que os EKs de Club tem o melhor elemento para caçar aqui, e além disso, a sua arma é sanguínea, então ponto muito positivo aí, mas EK de Axe e EK de Sword pode vir aí com as suas Soul Weapons, vai conseguir ter um resultado até que interessante também, tá? Sobre a proficiência da minha Soul Shredder, eu estou utilizando desse jeito, padrãozinho mais voltado pro crítico mesmo, pelo menos foi o jeito que eu me encontrei melhor aí para desempenhar nessa caçada. Sobre as proteções, importante salientar para você vir com o máximo de proteção a físico e a morte, aqui bate bastante morte, vai ser os dois elementos que vai mais posto nesse tipo de hunt, tá? Isso que eu já estou bem protegido com esses dois tipos de elementos. E aí também tem que ficar ligado um pouquinho em relação ao Life Drain e ao dano de terra nessa hunt, e por mais que sejam os elementos que menos bate, ainda assim são elementos bem expostos. Sobre o loot, não tem muito o que dizer, é um loot leve, cara. Se você quiser trazer refil para caçar 3 horas aqui direto, se você tiver dedo e coragem para fazer isso, tem como você fazer, não pesa nada aqui o loot, é bem safe em relação a isso. A maioria dos NPCs aí que a gente vai vender esse loot vai ser o August, o Rashid e o próprio Yazdir, mas tem que se atentar aqui ao Greater Garlic Necklace, o Nosferatu Talismã e o Vampire Thief, tá? Nosferatu Talismã eu coloquei aqui porque algumas pessoas colocam preço de market, mas ele é bem traiçoeiro, então por esse motivo eu resolvi colocar o preço de Azir, porque ele é um item que você precisa para fazer acesso a essa região. Hoje em dia, pelo menos no meu servidor, já é melhor você vender para o próprio Yazir mesmo, então acho justo você colocar aqui o preço de NPC. Agora, referente ao Greater Garlic Necklace, eu listei por 150k, porque é o valor médio que eu consigo vender no meu servidor, e acredito que grande parte aí dos mundos vai variar entre 120 a 150k. Cara, é muito difícil você vender esse amuleto por menos de 100k, tá? Então 100k acredito que em todos os mundos vai ser o valor mínimo mesmo, porque é um amuleto que tem bastante saída, visto que a galera high level precisa bastante, principalmente ali na Rotten Blood. Vampire Thief também eu coloquei aqui, tá mais ou menos uma média aí de 2k400, então sem muito segredo em relação a isso. Agora referente aos supplies, eu gosto de levar
cerca de 1.300 Strong Mana Potions, 1.100 Great Health Potions, 100 Supreme Health Potions já é o suficiente para aquelas boxes um pouquinho mais assadas. De repente tem alguma criatura influenciada ou até mesmo endemoniada, então é importante você levar aí pelo menos 100 Supreme Health Potions contigo. Gosto de levar também aí cerca de 200 avalanches entre as transições de box, 2 Colar of Red Plasma para durar 1 hora de refil e uma Food de ML. Compensa bastante você estourar uma nesse respawn. Agora, referente aos charms, o que eu estou utilizando é isso aqui, beleza? Como tem muita criatura, é interessante que você tenha aí uma diversidade legal aí para charms. Então, eu estou utilizando uma Low Blow no Nosferatu Heartless. No Orclops, eu optei por utilizar uma Overpower e uma Vampiric Embrace. No Nosferatu Nightweaver, uma Inflame e uma Void Skull. No Dwark, eu estou utilizando uma Freeze, mas você pode utilizar uma Dodge também, sem problema algum nele, porque muito provavelmente ele vai ser o mob que vai mais te causar DPS ao final da hunt, tá? No Gloomhaul, eu optei por uma Poison e uma Void Inversion, porque ele é o que causa Mana Drain nessa hunt. E no Varg, eu optei apenas por uma Savage Blow. Se você vier a usufruir de Praise, quer se sentir um pouquinho mais confortável no Resp, recomendo primeiramente no Orclops, que é o mob que mais vai ter na hunt. Em segundo lugar, eu poderia deixar aí no Nosferatu Heartless. E no terceiro, se você quiser vir a usufruir, talvez eu deixaria aí no Gloomhaul, fechou? A roda de habilidades que eu utilizei para fazer esse vídeo é essa daqui. Então eu tô pegando os dois Eshorimais, reduzindo o cooldown e aumentando o dano dele. Também estou utilizando o Ampicor Stage 2, o Gift Stage 2. Tenho 2 gemas de dano base no Eshorigran e essas gemas elas estão upadas, então tá me proporcionando mais 15% de dano base no Eshorigran. E eu também estou utilizando uma gema pequena de HP no lado ali do avatar, o que faz que, além de me dar mais vida, também potencializa um pouquinho mais o dano da minha Overpower, visto que a Overpower é um charme que escala com o HP máximo do seu personagem. Sobre quest, você precisa acessar Vengot, obviamente para acessar o local de hunt, e você precisa seguir até uma certa parte da quest da Blood Tusk. Você não precisa completar ela, você vai chegar mais ou menos até a metade da quest para conseguir acessar esse local de hunt. Se eu fosse recomendar algum ponto de atenção para vocês, é com o DPS do Dwark e do Orclops, porque eles são criaturas que têm o dano mais explosivo aqui nessa hunt. Vocês vão ver que durante o vídeo vai ter algumas boxes que é bem presente aí o Orclops e o Dwark, então tem que ficar ligeiro. Além disso, padrão, criaturas influenciadas e endemoniadas, principalmente se for do Orc ou Orclops. Aí você tem que redobrar o seu ponto de atenção mesmo. Agora falando sobre a rotação, como que eu estou fazendo? Primeiramente, é uma rotação longa, demora, ó, pra você dar uma volta nesse local. É cerca de 7 minutos que eu demoro para dar uma volta, então não teria necessidade disso, mas para ficar uma volta circular, acaba que você é meio que obrigado a fazer isso, tá? Senão você vai ter que ficar voltando pro lugar que você já matou a criatura. Então vocês já estão ligados que não fica muito legal esse tipo de hunt, que você tem que passar por lugares que você já eliminou essa box. O ideal é que seja uma volta circular mesmo. Nosso ponto de partida vai ser aqui, descendo essa escada. Vou mudar também a cor aqui para vocês. Vou colocar esse amarelo não, vou colocar esse azul aqui para vocês. Acho que fica bacana, visto que o mapa ele tem cor amarela e cor vermelha, então acho que o azul vai ficar melhor. Aqui vai ser nosso ponto de partida e a gente já vai caminhar aqui. E nessa região vai ser a primeira box que a gente vai fazer. Eliminando essa box, a gente pode vir aqui e descer nessa escada. Descendo nessa escada, nós vamos sair desse lado aqui do mapa. É interessante que a gente venha para a direita e feche uma box aqui, tá? Logo após eliminando essa box, a gente vai caminhar por aqui, vai fechar outra box mais ou menos nessa região. Eliminando essa box, pode vir caminhando aqui com os bichos e vai fechar outra mais ou menos aqui, tá? Eliminando essa box, nós vamos subir a escada e vamos sair desse lado aqui do mapa. Saindo desse lado do mapa, você já pode vir e fechar uma box mais ou menos aqui no meio mesmo. Eliminando essa box, pode caminhar e nós vamos fechar a outra mais ou menos aqui. Eliminando essa box, pode caminhar aqui para o norte e vamos fechar outra mais ou menos aqui. Eliminando essa box, pode vir por aqui e vamos eliminar a outra box próximo aqui da escada, tá? Então pode fechar mais ou menos aqui nessa região. Eliminando ela, pode vir descer a escada. Nós vamos sair desse lado aqui do mapa, tá? Saindo desse lado do mapa, pode caminhar, vem carregando esses bichos, pode vir caetando, tacando avalanche. Vai fechar mais ou menos aqui
no meio. Eliminando a box daqui, vai caminhar e vai fechar outra mais ou menos aqui. Eliminando essa box, pode vir pegar todos esses bichos que estão por aqui, vai fechar outra mais ou menos nessa região. Eliminando essa box, vai ter uma escada mais ou menos por aqui. A gente sobe essa escada e nós vamos sair desse lado aqui do mapa, tá? Saindo desse lado do mapa, a gente vai fechar uma box logo aqui de cara. E aí você vai caminhar, pode vir pegando os bichos, vai, vem, e vai fechar uma box mais ou menos aqui. Tem que tomar cuidado que essa box aqui tem bastante Twork, pontos de atenção nessa box, que ela é bem traiçoeira. Eliminando ela, pode vir fazer a outra mais ou menos aqui, que também é outra box bem traiçoeira. Eliminando essa box, a gente vai vir por aqui, vai descer a escada e vai sair desse lado do mapa. Saindo desse lado do mapa, nós vamos fechar uma box mais ou menos aqui no meio. Eliminando essa box, pode vir, vai ter 2 Dworks aqui nessa sala. É interessante que você pegue eles e vai fechar outra box mais ou menos aqui. Eliminando essa box, pode subir a escada e nós vamos sair no nosso mapa inicial. Então a gente vai sair desse lado do mapa aqui, tá? Faz uma box mais ou menos aqui, eliminou essa box, pode vir trazendo os bichos e você vai resetar a rotação. E foi esse o jeito que eu encontrei melhor para se fazer a caçada aqui. Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza você deixar o seu like e se inscrever no canal. Não esquece de seguir a gente lá nas outras redes sociais, porque isso é muito importante para dar essa força pra gente no engajamento. Lembrando, tem o nosso clube de membros no canal, que um valor super acessível, você já faz parte aí do nosso clube de membros. Agora eu vou acelerar um pouquinho a timelapse para vocês verem de um jeito um pouquinho mais dinâmico como que eu performo na prática. Mas é isso, a gente se vê numa próxima. Tamo junto. E é nóis!